Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos, eu já tinha dito antes que o Evangelho segundo o apóstolo João é um Evangelho que nos está constantemente a mostrar a crença e a descrença, a fé e a incredulidade. E está também sempre a mostrar contrastes entre a fé e a descrença, entre a luz e as trevas. João também faz isto nas suas cartas, entre o amor e o ódio a Deus. Novamente aqui nesta passagem temos um contraste. Mas agora este contraste é um contraste que se pode ver no meio da igreja. É um contraste que nós devemos estar atentos. E à luz deste contraste devemos nos examinar nós mesmos. E nesta passagem, João, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra o contraste entre a fé verdadeira e a fé falsa. Porque são coisas que existem no meio da igreja visível. Ele mostra o contraste entre o genuíno amor a Cristo, de Maria, e o ódio hipócrita disfarçado de religiosidade na pessoa de Judas Iscariotes. Eu quero então perguntar, antes de nós começarmos, para que nós possamos meditar durante o sermão e através deste sermão depois, quem somos nós diante de Jesus? Somos como Maria ou somos como Judas? Que fé é a nossa? Como é a nossa fé? Ela é a fé de Maria ou é a fé de Judas? Porque a Bíblia diz que há uma só fé. Um só Espírito. O pastor Tito tem pregado, nos últimos sermões pregou sobre isso, na exposição da carta aos Efésios. Qual é a nossa fé, irmãos? No capítulo 11, nós tivemos a ressurreição de Lázaro, isso já foi exposto aqui. Vimos que esta ressurreição aponta para 3 ressurreições. A ressurreição espiritual, o novo nascimento. Estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele precisou, como diz Ezequiel, nos dar um novo coração. Tirar o coração de pedra. Um interior que nós tínhamos duro para com Deus. E nos dar um coração de carne que possa desejar a Deus. Que deseja Deus, que ama Deus, que busca Deus. Também aponta para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, não faltava muito tempo quando foi a ressurreição de Lázaro para que ele morresse e ressuscitasse. Agora, nesta altura, faltavam 6 dias, nesta passagem que nós vamos ler. Esta ressurreição de Lázaro aponta também para a ressurreição final. Existem uns que acreditam que primeiro será a ressurreição dos crentes, depois a dos ímpios, não importa, mas haverá uma ressurreição final de todos os homens. Ou a ressurreição para a glória, com um corpo glorificado para o céu, para a terra, no milénio, quando a terra descer do céu, não importa, para estarmos diante de Deus para sempre, sem pecado, um corpo que não mais morrerá. Lázaro ressuscitou, mas morreu outra vez. Não foi esta ressurreição, mas aponta para essa. E haverá a ressurreição dos ímpios, com um corpo transformado para perecer para sempre no inferno. Que coisa terrível! Nós vemos também no capítulo 11 que os líderes judeus formaram um conselho para matarem Jesus devido a tão grande milagre. E eles deram ordens públicas para que quem visse a Jesus o denunciasse. Jesus então se retirou para a zona de Efraim, uma zona deserta, com os seus discípulos, onde ele passou algum tempo. E eu creio que posso ter errado da última vez, creio que foi da última vez que preguei, que disse que faltava só uma semana. Não, talvez não faltasse só uma semana naquela altura. Agora é que falta uma semana. Ou faltava uma semana para faltar uma semana. Não, porque é possível que este tempo tenha durado apenas alguns dias, este tempo em que ele se retirou para Efraim, mas é possível que este tempo tenha durado algumas semanas e que seja possivelmente o tempo que é relatado, que relata uma breve visita que Jesus fez à Samaria, à Galileia, e essa visita é descrita entre Lucas 17 a 11 até Lucas 19 a 28. Seja como for, isto é apenas para contextualizar o nosso texto, Jesus chega então a Betânia. Betânia ficava a muito pouco, menos da distância de um sábado de Jerusalém. Então faz sentido que seja um sábado que se passa este
Diz que era 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa era sexta-feira. 6 dias antes da verdadeira Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, dar a sua vida. Ele é a verdadeira Páscoa. Então, se as contas estão bem feitas, 6 dias era no sábado. E não havia problema na lei dos judeus, na lei de Moisés, caminhar a distância de um sábado. Se bem que isto era inventado pelos fariseus. Se não me engano, não era pastor. E vemos Marta a servir, mas não era proibido servir. Os fariseus é que inventavam tradições humanas, legalismos, porque eles acreditavam que era pelas suas leis que chegavam a Deus. E como nós cantamos, nós sabemos que é só pela graça, por meio da fé. E isto é um dom de Deus, não vem de vós. Então Jesus chega a Betânia, a sua hora tinha chegado. E neste capítulo 12 nós vemos que ele termina o seu ministério público. O domingo de Ramos, será no dia a seguir, as pessoas estavam malucas. Entre aspas, não é? Ressuscitou um morto. Isto é o Hosana ao filho de Davi. Isto será pregado, não sei quem será, mas isto será pregado de seguida, se Deus assim quiser. A entrada triunfal profetizada em Zacarias 9:9, em que ele vem sobre um jumento. Mas a partir daqui então, João vai passar a relatar os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Momentos de muita intimidade. Só o Evangelho de João mostra isto. Em que mostra uns tremendos últimos discursos de Jesus. Com tanto ensino para nós, coisas tão ricas, que vai ser desde o capítulo 13 ao 17, que ele termina com a oração ao Pai pelos seus discípulos e diz mais coisas maravilhosas. Para mim é maravilhoso, irmãos, a gente estar a expor este Evangelho. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas o Evangelho de João é tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso. Graças a Deus, pela sua palavra, pelo seu santo Evangelho. Então vamos ao nosso texto, versículo 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Ainda hoje Betânia é conhecida como a cidade de Lázaro. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Esta era a descrição de Lázaro, aquele que esteve morto, um ex-morto, um ex-defunto. Se nós somos filhos de Deus, nós somos ex-defuntos espirituais. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, ele chegou a Betânia e prepararam uma ceia. Prepararam uma ceia para ele. Esta era a refeição mais longa do dia. Era a refeição que era feita no fim. Os pés lavados, os pés ungidos, refastelados de certa maneira à volta da mesa, ou não sei como é que era exatamente, se era uma pequena mesa, se era no chão, mas era uma refeição feita tranquilamente. Provavelmente a refeição em que eles comiam melhor, descansados, em comunhão. E ele estava em comunhão com os seus discípulos e muito mais gente que tinha vindo. E atenção, irmãos, segundo Mateus 26, 6 a 12 e também Marcos 14, nos diz que esta ceia não foi oferecida na casa de Lázaro, por isso diz que Lázaro estava lá. Esta ceia foi oferecida na casa de Simão, o leproso, ou direi melhor, o ex-leproso. Porque os leprosos eram excluídos. Os judeus não podiam comer com leprosos, era impuro. E a lepra era realmente algo... As feridas cheiravam mal, era algo que se podia realmente pegar. Então, eles estavam ali diante de um ex-leproso, Simão. Então vamos imaginar, Jesus, os discípulos, um ex-morto e um ex-leproso. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que conversas teriam eles ali. Sabemos o que se passou de seguida. Esta ceia, em algumas versões da Bíblia, diz que fora preparada em sua honra. Então lá está, não era em honra do ex-morto, não era em honra do ex-leproso, era em honra daquele que dá vida aos mortos, era em honra daquele que cura os leprosos. E Ele é o que dá vida aos mortos espirituais. E Ele é o que nos cura da nossa lepra espiritual, que é o pecado. Então vemos que Lázaro também estava lá, Simão, discípulos, e diz que vieram outros judeus também. Mais uma vez vemos aqui, como diz, Marta servia. E nós estamos sempre, Marta, Marta. E Jesus disse, naquele episódio, creio que é em Lucas, porque ela estava a reclamar. Tu não vês a minha irmã ali, ela não me ajuda, isto não está certo, eu estou aqui a trabalhar, diz-lhe alguma coisa. E Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Mas vamos tomar atenção, nós temos que defender Marta. Porque Deus, Jesus e Deus na sua palavra constantemente exalta o serviço. Deus exalta o serviço. E nós vemos que Marta aqui já não reclamava. Diz que Marta servia. Ela fazia o que ela sabia fazer melhor. Alguém que limpa as casas de banho. Alguém que limpa o chão da igreja. Alguém que vai buscar irmãos a casa. O serviço a Deus, quando ele é feito para Deus, é algo que Deus exalta, que Deus preza e que Deus manda fazer. Nós vemos que Jesus diz em Mateus 23:11, por exemplo,
há várias passagens, Jesus diz: o maior de entre vós será vosso servo. Então Marta ali era a maior de entre eles, porque era a que servia, mas ela não reclamava, ela tinha aprendido. Ela já não estava a reclamar. Marcos 14:3 também diz: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Marcos 10:45, Jesus também diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Marta Marta só queria trabalhar. Não, Marta servia. E aqui esta passagem diz claramente: e Marta servia. E isto é bom. E é um ato de adoração. Não é apenas louvar a Deus. A adoração a Deus inclui o louvar, mas creio que foi Agostinho que disse: queres louvar a Deus, seja a tua vida o louvor que tu queres dar a Deus. Ele disse algo assim. Mais uma vez eu quero destacar nesta abençoada família de 3 irmãos que há aqui 3 características que Deus quer ver e faz com que eles estejam em nós, porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Então Ele está a fazer essa obra em nós. Essas características são, lá está, servir como Marta, ser testemunhos vivos como Lázaro. Lázaro, a gente não vê Lázaro a falar, mas toda a gente sabia que Lázaro era o morto que havia ressuscitado dos mortos. Da mesma forma, as pessoas que nos conheciam ou que nos conhecem devem olhar para nós e ver esta vida é diferente. Olha como ele era. Olha como ele é agora. Nós éramos ex-mortos que agora estamos vivos, pela graça de Deus, porque Jesus nos ressuscitou com Ele. E nós devemos adorar devotamente, como Maria nos ensina aqui. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos, segundo esta mesma passagem, em Marcos 14:13, é a mesma passagem. E eu quero só fazer aqui uma pequena nota de rodapé, sem querer divagar. Muitas vezes nós confundimos, eu confundia muitas vezes esta Maria com a Maria que era a prostituta. Não é a mesma Maria. Existe outra passagem, em Lucas, qualquer coisa eu não coloquei aqui, em que era uma mulher que era prostituta e foi salva. E também ungiu o Senhor com óleo na cabeça, chorou aos seus pés, foi na casa de um fariseu e enxugou com os seus cabelos também. E aquele homem ficou: como é que isto é possível? Ele está a tocar, não é? Mas apenas para dizer que não é a mesma Maria. Esta é outra Maria. Mas ambas elas. Eu já estou a divagar, mas eu agora vou acabar. A esposa de Paul Washer, durante muito tempo, casou com ele, não é? E era missionária, inclusive, mas ela descobriu que ela não era salva. Ela ouvia Paul Washer a falar sobre o novo nascimento. Ela via o marido com alegria em servir a Deus. E ela descobriu que ela não era salva. Quando ela foi salva, eu ouvi o testemunho dela. Quando ela foi salva, ela estava sentada a olhar para uma prostituta. E ela foi tocada pelo Espírito Santo, convencida do pecado. E ela não era prostituta, mas ela viu: eu sou como ela. Eu sou como aquela mulher. Senhor, perdoa-me, salva-me, Jesus. E ela foi salva. Ela foi salva. Por isso, só para dizer que não há diferença entre aquela prostituta e Maria. Ambas eram verdadeiras adoradoras, porque Deus, Jesus, os salvou, morreu por elas e os salvou. Então, Maria, nós já lemos. Maria, eu vou ler novamente, porque eu divaguei. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, a mesma passagem em Marcos 14:13, que conta o mesmo episódio, diz que Maria quebra o vaso de nardo puro e derrama unguento sobre a cabeça. Aqui João diz que foi só aos pés. Não diz que foi só aos pés, mas diz que ungiu os pés. E os pés foram ungidos. Mas ele quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça. Então, desceu pelas barbas, pelas vestes, até chegar aos pés. E Maria enxugou com os seus cabelos. Irmãos, que tremenda, espontânea demonstração de amor genuíno por Jesus. Um ato de verdadeira adoração. Um verdadeiro sacrifício de louvor. Nós vamos ver isto. Como foi um sacrifício de louvor. E Deus está sempre a dizer: ofereça um sacrifício de louvor. O que é que nos custa o nosso louvor? O que é que nos custa seguir a Cristo? O que é que nos custa ser cristãos? O que é que nos custa? O que é que nós temos sacrificado? Nós não precisamos sacrificar para ser salvos. Não é esforço para Deus te abençoar. Não. Mas o chamado é pela graça. Mas foi caro. Tal como este nardo puro foi caro. Foi muito mais caro o que Jesus fez para nós sermos verdadeiros adoradores. O que é que nos tem custado? O que é que nós temos perdido? O nosso eu tem sido negado, tem sido mortificado. O nosso bom nome, ou mau. Então vemos aqui a verdadeira fé demonstrada num ato de adoração que foi
movido por um profundo e amor arrebatador. E vamos tentar analisar, irmãos, o que Maria fez aqui. O valor deste unguento era equivalente, diz, se não me engano, 300 dinheiros, não é? 300 dinheiros. Outras passagens dizem outra coisa. Irmãos, o valor equivalia a um ano inteiro de salário. Vamos imaginar 14 meses. Os 14 meses porque tem o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Ora, para mim isso daria... Não importa. A questão era muito, muito, muito valioso. E não era só um unguento. O vaso de alabastro era caríssimo. Caríssimo. Este unguento era extraído de uma planta que nascia nas altas montanhas da Índia, eu creio que também no Tibete e China. Muito longe, tinha que vir de camelo, por isso era tão caro. Por causa da distância e também por causa da qualidade. Era de nardo puro, não era uma falsificação. Mas Maria quebra este valioso vaso, este frasco, como se não fosse nada. Mas aquilo tinha valor. Ela não era tolinha, ela sabia o que aquilo valia. Mas ela quebra aquilo e derrama na cabeça do Senhor. E desce pelos seus pés. E ela, irmãos, ela solta os seus cabelos. Isto era algo inconcebível para os judeus. Uma mulher soltar os cabelos diante dos homens era algo inconcebível. Era má educação, era um escândalo, era indecente. Mas ela não queria saber. Ela não estava a pecar. Soltar os cabelos não era pecado, eram tradições dos homens. Ela perdeu a cabeça. Mas a verdadeira adoração não nos leva a pecar, mas leva-nos a não querer saber. A não querer saber. Eu não estou a dizer para nós andarmos aqui aos saltos e na adoração. Não, eu estou a falar na nossa vida. Como é que nós somos? Nós estamos dispostos a ser gozados. Nós estamos dispostos a ser negados. Nós estamos dispostos a quê? Por causa do nosso Senhor e a adoração ao nosso Senhor. Maria quebrou. Maria não quis saber, soltou os cabelos e enxugou. Enxugou os pés benditos do Senhor. Aqueles sim são os pés. Como devem ser os nossos pés que anunciam a paz. Os pés que foram crucificados para que nós possamos agora ser adoradores como Maria. Nós vemos no Salmo 133, diz assim, versículo 1 e 2: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce à orla das suas vestes. Arão era o sumo sacerdote que apontava para Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Acabou ali, ele é o último sumo sacerdote. Ele ofereceu a sua vida, não foi pelos seus pecados, como Arão tinha que oferecer, e todos os sumos sacerdotes por si e pelo povo. Foi por causa de nós. De uma vez por todas está pago, não há nada a pagar. E de igual forma, Maria quebrou o vaso e desceu pelas barbas do Senhor Jesus. Ele era israelita, tinha que ter barbas grandes. Mas desceu e foi pelas vestes e foi até aos pés. E ela enxugou com os seus cabelos. Irmãos, nós vemos algo aqui. Nós vimos que ela não queria saber. O seu coração batia mais forte que tudo. A sua fé era pública. Foi diante de todos. Estava lá muita gente. Ela não quis saber. Não era uma fé escondida. Não era uma fé só ao domingo aqui. Não era uma fé só fechada no quarto, a ler a palavra e a orar. Era uma fé pública. Eu falo por mim, eu tenho falhado tanto nisto. Toda a gente que passar por mim, que passar por nós, devia saber que nós somos cristãos. Devia saber. Spurgeon dizia que não conseguia, e graças a Deus por isso. E era muito tempo, irmãos, diante de que nós devemos ser. Spurgeon dizia: eu não consigo estar 15 minutos com uma pessoa sem falar de Jesus. Ou 5 minutos, ou 15 minutos, era algo assim. Ele dizia mais: eu não consigo estar 5 minutos sem pensar em Jesus. E nós estamos a pensar em quê? Maria estava a pensar em Jesus. Maria estava maravilhada. Maria quebrou aquele vaso. Tanto valor não era nada ao pé de Jesus. E ela quebrou aquilo. Então a nossa fé não deve ser uma fé escondida, deve ser uma fé pública. Então, o que é que há? Há alguma coisa mais valioso para nós do que Jesus? Existe alguma coisa mais valiosa do que Jesus? Não existe, mas para nós, o que é que tem sido mais valioso do que Jesus? O quê? Se existe, é um ídolo que tem de ser destruído. O que é que há em nossa vida que Ele não seja digno que nós entreguemos? Seja a Ele, seja por Ele, que nós abandonemos. O que é que há? Não há nada, irmãos. Não há nada. Jesus diz em Lucas 14:26: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, não odiar a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda até a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Obviamente Jesus não está a dizer para odiar os outros, porque Ele nos manda amar o próximo, nos manda amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, nos manda amar os nossos inimigos, mas está a dizer: ao pé de mim,
o amor que vocês têm pelos outros tem que ser como ódio. A diferença tem que ser como a diferença do ódio para o amor. Eu ouvi uma vez o pastor José Mário Bessa pregar sobre isso. E ele dizia, é como o sol. Os amores estão lá. As estrelas, está o céu limpo e as estrelas estão a brilhar no céu, não é? A gente vê estrelas. Quando aparece o sol, o que é que aconteceu às estrelas? Elas estão lá. Mas o sol faz elas desaparecerem. É da mesma forma. O nosso amor pelos outros tem que estar lá, mas o amor por Jesus tem que fazer desaparecer esse amor. É isso que Jesus está a dizer aqui, de certa maneira, também, em Lucas 14, 26. Então, irmãos, eu quero fazer estas perguntas. O que é que há em nossa vida que não deva ser entregue a Ele? São as nossas posses? São a nossa casa, a nossa mulher, nossos filhos? É a nossa família que não deve ser entregue a Ele? É o nosso trabalho? É o nosso tempo? O nosso esforço? Tudo isto deve ser entregue a Ele. É o nosso pensamento, o nosso nome, a nossa imagem, o nosso sentir, o nosso querer, o nosso sonhar, os nossos planos, os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, todo o nosso ser. Mateus 6, 21, Jesus diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O vosso coração está naquilo que é o vosso tesouro. E Maria aqui nos demonstra em ação aquilo que Asaf diz no Salmo 73, 25, 26. Asaf, neste Salmo, confessa a sua inveja dos ímpios. Mas depois ele diz que ele entra no santuário, como Maria estava, diante de Deus, diante de Jesus. E diz, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Asaf era, pelos salmos e aquele salmo, era alguém que sofria. Era alguém que provavelmente era doente e tinha dificuldades. Mas ele diz, a quem tenho eu no céu? Quem é que eu desejo mais de ti? Quem é que eu vou desejar mais que tu? Eu vou invejar os ímpios? Eu vou desejar o quê? A minha carne e o meu coração desfalecem. Eu estou deprimido, eu estou doente. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Para Maria, ao pé de Jesus, um vaso de alabastro cheio de unguento, do valor de um ano de vencimentos, era pouca coisa. Ela sabia o valor daquilo, mas não era nada ao pé de Jesus. Era algo que era digno de ser quebrado e derramado sobre o seu precioso Senhor. Que amor maravilhoso, irmãos. Isto sim é um amor digno do Senhor Jesus. Menos que isto é indigno dele. E isto é o que o Senhor requer de cada um de nós. Não é menos. Isto é o que Ele merece. Menos que isso é. Menos que isso é pecado, irmãos. Nós continuamos a pecar e continuaremos a pecar. Somos salvos pela graça e é o que nos vale. Mas menos que um amor de todo o coração é pecado. É um amor extravagante, parafraseando John MacArthur. É um amor sem vergonha de ser demonstrado. É um amor espontâneo, sincero, genuíno, sacrificial, que está disposto a dar tudo, que não se importa com o julgamento alheio. Por isso ela soltou os cabelos e enxugou. Maria é o modelo da verdadeira fé. É o modelo do genuíno amor que Deus requer de cada um de nós. E Maria aqui claramente se sobrepõe a todos os outros com sua devoção, com sua adoração. Mas vamos lembrar novamente, também Marta no seu serviço abnegado e sincero. E Lázaro com o testemunho vivo de quem estava morto e foi ressuscitado por Cristo nos mostram aquelas 3 características essenciais que têm que estar juntas. O serviço, o testemunho, em adoração de todo o coração. Que Deus nos conceda a graça, irmãos. Porque sem a graça é impossível para nós. Nós vemos que este versículo diz que o cheiro se espalhou por toda a casa. E de igual modo, a verdadeira adoração, verdadeiras expressões de adoração e de verdadeiro amor são contagiosos. Podem fazer brotar ódio nos outros ou contagiar os nossos irmãos. Mas ela é manifesta a todos ao redor. E que assim seja a nossa vida, irmãos. Que seja uma constante expressão de verdadeira adoração e amor ao Senhor Jesus. E que isso seja claramente manifesto a todos. E contagiante uns para com os outros. Mas nós vamos ver e vemos aqui, e se tomarmos atenção, sabemos que isto é verdade, pode não ser no nosso meio, mas hoje em dia com redes sociais é fácil nós percebermos isso. Onde existe a verdadeira adoração, sempre se manifesta e se levanta o ódio dos hipócritas, o ódio dos incrédulos, o ódio dos falsos religiosos.
E esta maravilhosa cena agora vai ser interrompida por Judas Iscariotes. Maria expressa a verdadeira fé. Judas expressa a fé hipócrita que esconde um ódio extremo a Jesus, mascarado na falsa religiosidade. Versículo 4, 5 e 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, sempre ele é citado assim, aquele que o haveria trair, filho da perdição. Então Judas Iscariotes disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros? É ele que nos diz o valor. Ele sabia. Ele é que tinha a bolsa. Ele sabia o valor. Ele se importava com o valor. Porquê é que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Porquê? Que desperdício! Como é que isto é possível? João, inspirado pelo Espírito Santo, então nos diz: ora, ele não disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Coisa feia. Coisa triste. E coisa ainda real nos nossos dias. Judas, aquele que havia de trair o Senhor Jesus, movido pelo seu extremo egoísmo, revoltado pelo desperdício entre aspas, que Maria estava ali a desperdiçar, não é? E sob a máscara da caridade, ele se importava com os pobres, não é? Diz ele. Ele pergunta, então porquê? Porquê é que não se vendeu isto e não se deu o dinheiro aos pobres? O dinheiro primeiro ia para a bolsinha dele. E reparemos, irmãos, ele tinha a bolsa porque todos confiavam nele. Todos menos Jesus, né? Que obviamente sabia desde o início. Ele queria era o dinheiro na bolsa. Ele seguia, nós podemos perceber aqui que ele seguia Jesus por interesse. Provavelmente ele ansiava por um reino messiânico, logo ali, material e próspero, em que ele pudesse estar ali e prosperar. Não é? Mas ele começou a perceber que não, isto, ele está a falar em morrer. Eu creio que ele e Maria estavam a perceber que Jesus ia realmente morrer. Ele estava atento por os motivos errados. Maria estava atenta porque era uma verdadeira adoradora que estava aos pés de Jesus. Mas ele começou a perceber, não, isto não me está a correr bem. Ele está a dizer sempre que vai morrer, que vai ser crucificado, vai ser entregue. Então ele deve ter começado a meter a mão à bolsa. Começou. A Bíblia diz que ele começou, João diz que ele começou. Mas eu estava a pensar que golpe é que ele posso dar. E ele viu ali. Isto é um ano. Como é que isto é possível? Ele ficou revoltado. Eu tinha de pôr isto ao bolso. Como é que isto é possível? Então nós sabemos que ele estava prestes a entregar o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, que creio que era cerca de 4 meses. Provavelmente ele pensou, não é? Existe esta ordem de o denunciar, eu vou tentar negociar com aqueles principais. Eu tenho que ganhar alguma coisa disto. Andei aqui 3 anos. 3 anos com este louco. 3 anos com este homem a desperdiçar a minha vida. Em vez de estar a encher o bolso. Não, 30 moedas de prata. Esta tola, esta louca, que loucura que ela fez. Que loucura. Nós vemos que Judas é o apóstata dos apóstatas. Ele é o filho da perdição. Ele é o representante dos falsos convertidos. Ele é o incrédulo dos incrédulos. Segundo Jesus, ele é um diabo que haveria de ser possuído pelo próprio Satanás. E foi. Ele não ficou ali a espumar, não. Ele foi e negociou. Quantos negociam Jesus atrás de um púlpito? Quantos negociam Jesus com ONGs de caridade? E não devemos esquecer, irmãos. Judas andou com Jesus 3 anos. Praticamente ele deve ter ouvido todos os sermões. Creio que o discurso que nós vamos de 13 a 17 expor, ele não deve ter ouvido. Ouviu parte deles, sim, porque Jesus diz: o que tens a fazer, faz. Judas fez milagres. Judas foi e pregou o reino dos céus. No entanto, Judas traiu Jesus com um beijo. Ele terminou a sua vida dizendo: eu traí sangue inocente. E suicidou-se. Ele se suicidou. Irmãos, trair Jesus, ser um falso convertido, na verdade é um eterno suicídio. Como Jesus disse, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Irmão, se tu estás aqui e não és convertido, se tu não te converteres, eu sei que isto é duro dizer, e alguns podem levar a mal, mas tu podes estar aqui e não ser convertido e visto a converter, mas se tu não te converteres, mais vale fugir daqui. Estás num sítio perigoso. Isto é um sítio perigoso. Porque o juízo é maior sobre aqueles que ouvem. O irmão Hugo, no último EBD, creio que falou sobre isso. Cafarnaum, serás exaltado ao céu? Não. Maior juízo haverá para ti do que Sodoma e Gomorra. Judas viu Jesus, Judas tocou, Judas ouviu. Aqui ouvem, pela graça de Deus, o Evangelho.
Ezequiel, converte, filho. Mateus e Marcos nos dizem que os outros discípulos também concordaram. Desconcordaram com ele, mas nós sabemos que eles concordaram porquê? Porque eles realmente se importavam com os pobres. Eles se importavam com os pobres, mas eles não estavam a compreender o que Maria estava a fazer, eles não estavam a compreender. Mas Judas não. Judas era realmente o hipócrita dos hipócritas, mas eles confiavam em Judas e eram influenciados por ele. Deve ter sido, como é que podia-se ter vendido isto? E eles, pois é, como é que é possível? Que desperdício. Eles não entenderam o que Maria estava a fazer. Mas Jesus entendeu, irmãos. Jesus entendeu. Jesus viu o sacrifício de louvor, a adoração e o amor de Maria. Judas, o impostor, o hipócrita, que viveu 3 anos com Jesus, fez milagres, ouviu praticamente todos os sermões, pregou, mas traiu Jesus com um beijo, por 30 moedas de prata, 4 meses de salário, 4 ordenadinhos. Quanto é que custa Jesus para nós? Quanto é que custa Jesus para ti? Ele tem preço? Ele tem algum preço? Alguma coisa que tu sejas capaz de... Não, isto aqui não. 30 moedas de prata. Não, o meu trabalho. A vergonha que eu vou passar. O que vale é que Jesus também morreu por traidores. Mas eu não quero que nós sejamos assim. A nossa fé deve ser a fé de Maria. Não deve ser a fé titubeante que Pedro teve, mas que foi convertido do seu pecado. Irmãos, que nada seja mais valioso para nós do que Jesus. Que nada seja mais caro e mais precioso do que o nosso Senhor. Então Jesus os repreende e diz para a deixarem em paz. Versículo 7 e 8. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E nós sabemos que este unguento de nardo puro era normalmente usado nos funerais para perfumar o cadáver, para retardar o cheiro. Também poderia ser usado para perfumar a casa. Mas só alguém com muito dinheiro tinha isto. E Jesus claramente aqui nos diz que Maria o guardou para o dia da sua sepultura. Então, ela podia ter usado no funeral de Lázaro, mas ela não usou. Jesus diz, ela o guardou para o dia da minha sepultura. Então, irmãos, eu tenho praticamente a certeza que Jesus não está apenas a interpretar quando diz para o dia da minha sepultura ela guardou isto. Ela fez isto para me ungir para a sepultura. Eu creio que ele não está apenas a interpretar. Eu creio que ele está mesmo a dizer o que ela fez. Que ela, ao contrário dos outros discípulos, ela já tinha percebido e queria que Jesus ia morrer. Que Jesus brevemente ia morrer. Se calhar ela viu, a Páscoa está ali. Ele disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso. Ele disse que ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Eu sou uma ovelha pela graça de Deus. Ela deve ter pensado, o meu Senhor vai dar a sua vida por mim. Será que eu vou conseguir estar presente quando eu morrer? Ela esteve presente. Será que eu vou poder ungir o seu corpo para a sepultura? A Páscoa está-se a aproximar e ele é a verdadeira Páscoa. Ela deve ter pensado, que amor é este que ele tem por mim, que vai morrer em meu lugar? E ela não aguentou. Ela, não, é já, é aqui e agora. Partiu o vaso, ungiu a sua cabeça, foi aos pés e enxugou com os seus cabelos. Ela foi a primeira a ir ao sepulcro e a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Foi a primeira. E nós vemos que o genuíno amor, ele é descomplexado. E a genuína devoção a Deus nos leva a uma intimidade maior com Ele. E também a uma compreensão mais clara dos mistérios de Deus, do que Ele nos ensina. E Maria, por isso Maria entendia. Porque ela estava aos pés de Jesus. Às vezes a gente não entende porquê. Porque não estamos aos pés de Jesus. Podemos não entender tudo. O Evangelho não foi pregado, não foi preparado para doutos. Também, Paulo era um douto. Alguns sábios, alguns ricos são salvos. Mas o Evangelho é para as crianças. É para os pobres. Era para aqueles que não sabiam ler. E era-lhes ensinada a eleição. Era-lhes ensinado a depravação total. Era-lhes ensinado todo o conselho de Deus.
Nós só temos que estar aos pés de Jesus. Isso não, a gente não precisa de ensinar isso. Não está na palavra, é para nós. Isto está aqui. Irmãos, não é para a gente pensar que Maria é a elite dos discípulos. Ou que ela é uma exceção bonita entre nós. Não. Maria é um modelo. Maria é aquilo que todos nós devemos ser nas nossas vidas. Então, nós vemos aqui que neste versículo Jesus não condena o querer ajudar os pobres. Pela conversa dos discípulos, eles faziam isso realmente. Não é? E isso é bom. O Antigo e o Novo Testamento nos dão claramente, constantemente, direções para ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas, para socorrer os pobres. Mas como dizem os americanos, first things first. O mais importante primeiro, irmãos. Há tempo para tudo. E Jesus então os corrige por condenarem este ato de genuína adoração sacrificial de Maria. Isto é prioritário, se for de coração. Jesus diz, os pobres sempre os tendes convosco, e vocês vão continuar a ter oportunidades. E vão continuar a poder os ajudar e a ter o dever de os ajudar. Mas nem sempre há oportunidades de adorar deste modo ao Senhor. E este era um momento único que Maria não desperdiçou. Maria sabia que não podia desperdiçar e não desperdiçou este momento. Mais uma vez ela escolheu a melhor parte. Jesus recebeu aquela adoração e elogiou tal sacrifício de louvor. E Deus quer isto de nós, porque Ele é digno. E Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Prestes a terminar, irmãos, os últimos versículos 9, 10 e 11 dizem: muita gente dos judeus soube que Ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lá está. Judas é aquele que o haveria traído. Lázaro é aquele a quem Ele ressuscitara dos mortos. Aquele que cheirava mal, como nós cheirávamos mal no nosso pecado. Ele nos lavou com o seu sangue, nos remiu, nos purificou, para nos levar a Deus, puros, sem mácula. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. Não basta Jesus, até ele é uma prova viva. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, testemunho vivo de Jesus, o ex-morto, o ex-defunto, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Eu creio que esta palavra aqui que diz que eles iam, dá a entender que eles abandonavam o judaísmo. Eles abandonavam e iam atrás de Jesus. Como é que é possível? Eles, noutra parte, anteriormente, creio que foi o irmão que pregou sobre isso, vocês não entendem, e Caifás, o sumo sacerdote, estava a profetizar, vocês não entendem que é preciso morrer para que não se perca toda a nação, porque eles vão nos tirar. A gente não pode deixar isto acontecer. Ele ressuscitou Lázaro. Temos que matar Lázaro e matamos Jesus e matamos Lázaro, porque senão eles vêm e tiram-nos o reinado. Nós temos aqui posições privilegiadas. Irmãos, isto nos mostra algo. Diante da verdade, se não há fé em Jesus, o ódio pode ser tal. Às vezes o ódio é apenas indiferença para com Jesus. Mas é ódio. Porque não dá para estar em cima do muro. Não há caminho neutro. Muitos que dizem confessar a Jesus, seguir a Jesus, odeiam o verdadeiro Jesus. Porque se a gente lhes fala no verdadeiro Jesus, eles ficam, o que é isto? Diante da verdade incontestável, o ódio a Jesus pode levar até a fazer matar. Por isso, ainda hoje, muitos, eu creio que mais agora, dizem as estatísticas. O pastor Tiago tem aquela revista, como se chama? Os Mártires. Os números mostram que existem mais mártires agora do que alguma vez existiu. Porquê? Para a mesma razão. Para a mesma razão. Irmãos, nós precisamos nos lembrar do que Jesus disse em João 15, 18, 21. Haveremos lá chegar, se Deus assim permitir, se Deus assim quer. Jesus diz, João 15, 18 a 21, se o mundo vos odeia, e nós temos que ter a noção aqui, o que é que nós estamos dispostos a perder por Jesus, a sacrificar por Jesus? Irmãos, não há super-heróis. Maria não era uma super-herói cheia de força, é pela graça. É dom de Deus. O amor por Deus é um dom de Deus. Jesus diz numa parte, porque não receberam o amor à verdade. O amor à verdade é recebido. Ele vem de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
Por isso é que o mundo vos odeia. Ele diz: o mundo vos odeia. Se vocês me seguem, o mundo vos odeia. Que privilégio. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Nós às vezes parece que queremos ser maiores que o Senhor. O Senhor recebeu uma coroa de espinhos, nós queremos uma coroa de flores. Por isso é que eu, na minha vida, às vezes, em vez de buscar fazer discípulos, busco fazer amiguinhos. Mas não. Ele nos chamou para fazer discípulos, não amiguinhos. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, irmãos, que isto esteja bem presente. Quem odeia Jesus também odeia, pode ser de forma secreta ou manifesta, mas também odeia os genuínos seguidores de Jesus. Então, concluindo, irmãos, será que nós, de alguma forma, somos interesseiros e hipócritas como Judas? Será que Jesus é um meio para nós atingirmos os nossos fins, aquilo que nós desejamos? Como é que é a nossa fé? É uma fé como a de Maria ou se assemelha de algum modo à de Judas? Jesus é o nosso tesouro ou Ele é um mero instrumento para a gente ir buscar os nossos tesouros podres? Então lembremos também, como Marta, nós devemos servir sinceramente, sem murmuração. Como Lázaro, nós devemos ser testemunhos vivos, ex-mortos. Olha ali aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles podem não dizer isso, não é? Olha ali aquele que antes vendia droga, agora não sai da igreja. É assim que nós devemos ser. E como Maria nós devemos adorar desta forma. Seja o que for que nós tenhamos que quebrar, seja diante de todos, que nós lancemos aquele óleo pela cabeça do Senhor. E não importa o que pensem e o que digam. Maria não é a elite dos discípulos. Ela não é uma exceção bonita entre muitos. Ela é aquilo que todos nós devemos ser. Então, irmãos, que Deus nos transforme por sua maravilhosa graça. Que Ele nos conceda arrependimento pela nossa falta de fé, pela nossa fé deficiente, pelo nosso amor e adoração tão inadequados às vezes. Que Ele nos livre de sequer nos assemelharmos a Judas Iscariotes. E que Ele nos perdoe pela nossa indiferença, pela nossa vergonha, pela nossa timidez, pela nossa cobardia e tantas vezes duplicidade de coração. Queremos agradar aos homens e agradar a Deus. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Irmãos, eu sou o principal pecador que eu precisar de ouvir esta palavra e de me arrepender. Pelo menos eu creio que assim é. Que Ele nos conceda graça para crescermos em amor e fé genuínos, fazendo de nós verdadeiros adoradores como Maria, que dão tudo a Jesus. Estão dispostos a perder tudo por Jesus. Porque como Jesus disse em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida, guardar as coisas, não é? Perder-la. No fim, perder-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E Paulo também diz em Filipenses 3, 7, 10. Eu creio que isto não é tirar versículos do contexto, porque no fundo diz a mesma coisa. Paulo fala, antes destes versículos, Paulo fala daquilo que para ele era o seu tesouro. Depois ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como, aqui diz escória, mas a palavra é esterco, cheira mal. Eram coisas boas, ele era um homem que guardava a lei, era um religioso. Ele diz: isto é esterco ao pé de Jesus. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Aqui está o tesouro de Paulo, aqui está o tesouro de Maria, aqui está aquele que só Ele pode ser o nosso tesouro, para conhecê-lo
e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições. Paulo queria ser afligido, ele era afligido como Cristo. Ele diz, eu tenho estigmas, as marcas da minha escravidão. Ele tinha marcas de pedradas. Que marcas é que nós temos? Eu não estou a dizer que a gente tem que ser apedrejados e ter chibatadas, mas que marcas há na nossa vida? Que hajam essas marcas, irmãos. Eu creio que há. Eu creio que há aqui marcas. Mas que hajam essas marcas. Sendo feito conforme a sua morte. Então, isto só para dizer que aqueles que entregam tudo a Jesus e por Jesus são os que verdadeiramente acharam a vida. Amém?